Quero fazer leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. 8 versículos para a gente meditar aqui. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Glória a Deus. Enquanto você está procurando o texto bíblico, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por estar aqui nesta casa de oração, tendo mais uma vez o privilégio de fazer uso da palavra de Deus. Grande alegria voltar a esta casa. Agradecer a vida do pastor Raí, a sua muito digna esposa, família, toda esta casa aqui, tá bom? Fiz muitos amigos aqui. Deus abençoe todos vocês. Josias, todos os amigos aqui. Deus abençoe vocês. Pastor Osvaldo está aqui hoje, né? Deus abençoe a vida do homem de Deus, tá? A minha esposa não pôde estar presente nesta oportunidade. Hoje foi um dia muito corrido. Fui para Lapa, voltei, levei o menino para passar na consulta. A esposa não está muito bem, mas Jesus é bom, tá? Mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Alguém achou o texto? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: ponha a capa e segue-me. Amém. Você pode glorificar Deus pela palavra do Senhor? Se assente, por favor, quem pode. Glória a Deus. Meus irmãos, olhe para cá. Olhe para minha gravata aqui. Até o presente momento nós demos para Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Porém agora é hora de Deus nos dar a sua boa palavra para a nossa meditação aqui nesta noite. Pelo menos nesses 10 primeiros minutos, a parte introdutória aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. De 10 a 15 minutos, a parte introdutória. Daqui a pouco eu faço a aplicação e a gente vai dar muito glória a Deus aqui. Mas eu queria que você prestasse muita atenção aqui agora. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos fala do capítulo da perseguição. A igreja estava sendo perseguida. E quem está perseguindo a igreja aqui é o neto de Herodes o Grande. Esse outro Herodes. É interessante a gente perceber que o capítulo 12 é nada mais, nada menos do que uma reação daquilo que eles receberam nas últimas palavras de Jesus
quando Jesus estava em terra. Quem gosta de estudar a Bíblia sabe muito bem, a princípio, à guisa de introdução, todos nós sabemos que Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo aparece cerca de 41 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. É o livro que mais se fala acerca do Espírito Santo. Eu poderia ficar aqui falando do capítulo 1 ao capítulo de número 28, acerca da maçante presença do Espírito Santo em cada capítulo de Atos dos Apóstolos. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 8, Jesus vai liberar uma palavra para os discípulos. E ele vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa aqui foi as últimas palavras de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus estava por aquele período de 40 dias. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora estava com o corpo glorificado. E Jesus estava pregando acerca do reino de Deus. O que eu acho interessante aqui é que no capítulo 1 de Atos, e o versículo 4, ele libera uma promessa. Qual promessa, pastor? Não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois disso os discípulos queriam saber de uma situação, e eles fazem uma pergunta. A pergunta dos discípulos para Jesus é essa: qual o tempo? Quando vai ser o período que o Senhor vai restaurar a Israel? A resposta de Jesus é uma só: não cabe a vós saber o tempo que eu irei restaurar Israel. Aí ele libera a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Para de se preocupar com o tempo. Se preocupe em receber a virtude do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Ei, se Deus derramou o Espírito dele sobre a sua vida, é para você ser testemunha dele aqui na terra. E por onde você passar, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, que é testemunha dele. Só quem é testemunha de Jesus, dá um glória a Deus aí. Só para saber se você está vivo aqui hoje. Então o capítulo 1 é o capítulo de receber a virtude. O capítulo 2 de Atos é o capítulo de ser completo. É o capítulo de ser cheio. A Bíblia diz em Atos 2:4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo. O capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, eu estou provando para os irmãos aqui que a presença do Espírito Santo está em todos os capítulos de Atos dos Apóstolos. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Pedro e João, cheio do Espírito Santo, falando para um homem que havia nascido paralítico. E a palavra era uma só. Qual? Levanta e anda no nome de Jesus Cristo Nazareno. Isso aqui é só para quem está cheio do Espírito. Isso aqui é só para quem está cheio da graça de Deus, para profetizar, e o paralítico vai ter que andar no nome de Jesus. Levanta a mão para me liberar a primeira profecia. Vai ter cura aqui hoje. Eu estou cheio de Deus já na introdução aqui, mas o Espírito Santo manda eu te dizer: hoje vai ter cura da parte dele.
Você vai sair. Quem está recebendo a profecia? O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eles começam a pregar o Cristo glorificado. E os maiorais do Sinédrio começaram agora a perseguir eles. Chegaram ao ponto de prender eles. Essa prisão foi uma prisão de um dia só. E não conseguiram deixar eles presos. Porque eles não tinham nada de nenhuma culpa, porque eles estavam pregando acerca do reino e da ressurreição de Cristo. Então, capítulo 4 aqui, só quem é cheio do Espírito Santo vai peitar os maiorais do Sinédrio. Porque, irmão, só quem é cheio do Espírito Santo vai contra o sistema deste mundo, contra aqueles que estão tentando paralisar a obra do Senhor. Só quem é cheio do Espírito Santo que tem coragem. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo revela para Pedro que na congregação tinha 2 mentirosos. Olha, eu posso falar, pastor? Levanta a mão para cima. Eu vim profetizar hoje aqui Atos 5 para alguém. Porque antes do mentiroso se levantar contra a sua vida, Deus vai te revelar primeiro. Não, você não entendeu. Deus não vai te deixar enganado. Antes de alguém se levantar contra a sua vida, Deus vai revelar e vai colocar por terra esse mentiroso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. No caso de Ananias e Safira, eles morreram. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos fala do período em que o Espírito Santo escolhe os diáconos. E um dos itens aqui para essa escolha tinha que ser cheio do Espírito Santo. Irmão, o maior privilégio é poder servir a mesa do Senhor. Uma outra coisa, quem escolhe aqui é Deus. Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei nem se você vai dar glória a Deus. Mas tem gente que olha para você e fala, mas por que ele? Por que ela? É porque Deus escolheu e ponto final. Ei, se Deus escolheu, deixa ele pregar do jeito que ele sabe. Deixa ele falar do jeito que ele sabe. Deixa ele adorar do jeito que ele sabe. Por quê? Porque só adorador não se preocupa com a opressão e começa a adorar. Atos capítulo 7. O Estevão está pregando, está falando, e de repente ele está vendo pedra no seu corpo físico, mas os seus olhos viam o céu aberto. Posso falar? Irmão, deixa quem quiser tacar pedra, deixa quem quiser falar de você. O segredo é olhar para cima e ver o céu aberto. Estão tacando pedra embaixo e você está vendo o céu aberto em cima. Oh glória, é melhor ver o céu aberto em cima e deixar as pedras ser tacadas embaixo. Tem pedra, mas também tem céu aberto. Capítulo 8. A gente vai ver aqui Filipe ensinando o eunuco, de Candence. E só quem é cheio do Espírito Santo tem poder de instruir alguém a aprender acerca da palavra de Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que Saulo, perseguidor da igreja, encontra com o Cristo, o brilho dele, a luz dele. Ele cai cego, mas depois levanta vendo para a glória do nome do Senhor, e levanta cheio do Espírito Santo, ao ponto de Jesus falar, vai lá e busca ele, porque ele é vaso escolhido nas minhas mãos. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro está pregando dentro da casa do Cornélio. Enquanto Pedro está pregando, a Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 11, começaram a pregar em Antioquia. E quando
quando eles pregavam, a multidão começava a se ajuntar. Porque a palavra de Deus tem poder de ajuntar pessoas. E o capítulo 12, para mim concluir. A gente está vendo aqui um fato interessante. Esse Herodes aqui, ele já havia matado Tiago, irmão de João, decapitado, a espada. E agora ele viu que deu certo isso, porque os judeus se agradaram dessa atitude dele. Um adendo muito simples aqui, para a gente entender. O Herodes só estava perseguindo a eles porque queria maltratá-los. Ganhou crédito com a morte de Tiago. Aí eles vão atrás de um outro pilar da igreja, Pedro. Pegam Pedro. Pedro aqui já havia sido preso 3 vezes, até o capítulo 12, 3 vezes já estava preso. No capítulo 4, um dia, foi liberto. No capítulo 5, o anjo entrou lá e libertou ele também. E no capítulo 12, está preso de novo. Só que agora a prisão é a prisão máxima. Diz a Bíblia que precisava pelo menos de 4 guardas. Ó, aqui na porta, na outra porta, um guarda amarrado com ele assim dentro da cela, e mais 4 lá na frente. 4 vezes 4, quanto que é? Ó, tô bom de matemática. Tinha cerca de 16 a 18 guardas, só para olhar Pedro. Eita, cabra perigoso, né? Que perigo é esse? Eu acho interessante a reação de Pedro. Dentro da cadeia, irmão. Porque uma coisa é você estar fora da cadeia. Outra coisa é você estar dentro da cadeia. Só que a Bíblia diz, isso aqui é fantástico. Obrigado, a minha toalha ficou até ali na outra Bíblia ali, ó. Obrigado. Escuta isso aqui. Já estou terminando. Pedro estava preso com esse monte de guarda, com 2 celas, e depois uma porta ainda da saída, com 2 guardas prendendo ele. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas Pedro estava dormindo. Escuta isso aqui, gente. Irmão, a sentença de Pedro é no dia seguinte. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem é que sabe que vai morrer no dia seguinte? Vai ficar dormindo? Ou vai ficar agoniado? Não vai ter insônia. Mas Pedro está lá junto com os guardas, ó. Pastor, como é que pode alguém estar preso e ainda está dormindo? Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro tinha uma promessa. Jesus liberou a promessa para Tiago e João, dizendo que eles iam beber do mesmo cálice. Agora Pedro não. Ele falou: Pedro, com você o negócio vai ser diferente. Você vai morrer de velhice. Não entendeu? Sabe por que Pedro está dormindo dentro da cadeia? Porque ele está lembrando da promessa. Ah, não entendeu, né? A promessa faz com que Pedro descansa dentro da cadeia. A promessa é garantia do que alguma coisa vai acontecer. Então, enquanto não acontece, eu descanso. Eu estou descansando, crendo que a promessa vai se cumprir. Dá para você receber esta profecia? Se não aconteceu ainda, mas está para se cumprir. A palavra de Deus para a tua vida é essa: descansa, fica tranquilo, para de ansiedade, para de ficar correndo de um lado para lá e para cá. Pastor, o que eu faço?
preso dentro desta prisão, descansa. Esta é a palavra de Deus aqui para você, descansa. Descansa, porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Você descansa e Deus trabalha. Você não está entendendo nada. Pastor, a minha família está em caos, descansa. Pastor, os meus filhos estão nas drogas, descansa. Pastor, a minha conta está negativa, descansa. Pastor, eu estou enfermo, descansa. Porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Aqui, Pedro está dormindo, descansando. No dia seguinte é morte. Eu acho isso aqui fantástico. A Bíblia vai dizer que em contrapartida, na casa de Maria, a igreja estava fazendo contínua oração, por favor, a Pedro. Perceba que é uma oração coletiva e uma oração com objetivo. Pastor, qual é a oração da igreja? A oração da igreja era essa: Senhor, liberta Pedro. Liberta Pedro. Liberta Pedro. Senhor, é o Pedro. É o nosso líder. Olha que Deus falou aqui para mim. Porque o diabo quer paralisar a liderança. Quer prender a liderança. Aí a igreja: Senhor, libera Pedro. Senhor Jesus, é o Pedro, vai lá, Senhor Jesus, faz alguma coisa, oh Deus, vai lá. E a oração era só Pedro, 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 liberta, 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 liberta. Quando de repente, escute isso aqui, gente, eu já começo a pregar e já termino. A Bíblia diz que um anjo entra na cela. Primeira reação do anjo, uma claridade. Porque aonde Deus passa tem claridade. Eu vou profetizar aqui, a partir de hoje, por onde você passar, vai ter claridade. A escuridão vai, eita, eu estou sentindo a presença de Deus. A claridade vai pegar por onde você passar, porque hoje Deus passa contigo também. A primeira reação, o anjo veio, teve uma claridade. A segunda lição aqui, quando o anjo toca em Pedro, Pedro está dormindo, e ele toca em Pedro, sabe que, quando ele toca em Pedro, está na Bíblia, a segunda coisa que acontece, as cadeias caem. Você não entendeu? Aquilo que prendia Pedro agora não prende mais. Posso profetizar? Tudo aquilo que está te prendendo a você ser liberto, a partir de hoje vai cair as cadeias. Não, você não está entendendo. Eu estou ouvindo barulho de correntes sendo quebradas. Tem corrente sendo quebrada aqui hoje. A maldição hoje caiu por terra. A prisão vai ser aberta. E tudo aquilo que te prendia, no nome de Jesus, está sendo quebrado agora. Está sendo quebrado agora. Toda maldição, toda obra contrária está sendo quebrada agora. Se prepara para chegar à liberdade. Se prepara para chegar à liberdade. Escuta. Escuta. A igreja liberta Pedro. A oração da igreja. Aí Deus no céu. Liberta Pedro. Aí Deus, espera aí. Anjo, lá na cela. Eu acho esse texto aqui muito bonito. É que as correntes são quebradas. E os inimigos, os guardas, os sentinelas, nem percebem. Posso falar? Deus vai cegar os inimigos aqui hoje.
Eles nem percebem, o texto diz, olha que maravilha. As correntes são quebradas. Isso aqui é profético demais. As correntes são quebradas. Aí o Pedro acorda. Aí de repente ele olha, ele está pensando que é uma visão, porque o que tem de gente que Deus está dando para ele, está pensando que é uma visão. Aí o Pedro está lá e de repente, escute isso aqui, gente. Agora eu vou pregar agora. Quando o Pedro entrou na cadeia, tiraram dele 3 coisas. Fala, 3 coisas. Tem várias versões diferenciadas, aí eu sei disso. Tem várias versões. Eu li a do irmão ali que ele me emprestou, estava escrito assim, aperta o teu cinto. Isso aqui é fantástico. Outra versão, cinge-te. Tem várias versões, mas eu vou falar, eu gostei da do irmão ali. Então 3 coisas tomaram de Pedro quando ele entrou na cadeia. Primeiro, tomou o cinto. Fala, ele tomou o cinto. Não, assim não é o cinto. Fala, ele tomou o cinto. Fala, ele tomou as alparcas. E ele tomou a capa. Então 3 coisas foram tomadas de Pedro. E foi guardado em algum lugar. E a Bíblia não diz onde é, mas foi guardado em algum lugar. Quando o anjo toca nele, as correntes caem. Quando o anjo toca nele, as correntes já caem. Aí o anjo fala para ele se levantar. Isso aqui é só para quem veio aqui caído hoje. Deus está dizendo para alguém, levanta-te. Levanta-te porque não tem mais prisões te prendendo aqui hoje. Levanta-te, é a ordem de Deus para você aqui hoje. Levanta-te. É Deus que está mandando dizer, levanta-te, 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 levanta-te. Você pode falar para alguém aí, fala, levanta-te. Não, fala para 3 pessoas, fala, levanta-te. Não tem mais correntes, não tem mais cadeia. Fica de pé, levanta-te, levanta-te.